Olá, serei seu professor nesta videoaula de Máquinas Elétricas Rotativas, Parâmetros de Motores, parte 2. Vamos começar? Os tópicos dessa aula serão rendimento, temperatura, altitude, grau de proteção, fator e regime de serviço. Bom, vamos começar falando sobre o parâmetro do rendimento. Nós dissemos que o motor elétrico é uma máquina que vai converter energia elétrica em uma rotação mecânica. Uma rotação mecânica de um eixo. Portanto, nós precisamos saber se esse motor é realmente capaz de converter 100% da energia elétrica numa potência mecânica. Normalmente nós não conseguimos 100%. Mas isso fica estabelecido na própria característica do motor. Portanto, o parâmetro de rendimento vai lhe dizer exatamente se 100% ou quantos por cento daquela energia elétrica está sendo convertida numa potência mecânica. Outro fator importante é o da temperatura. Observe essa tabela. Nós temos aqui alguns graus, algumas faixas de temperatura a qual nós podemos estabelecer o nosso motor. Vejam só. Nós temos a norma IEC, que é uma norma internacional, que traz algumas letras. Por exemplo, letra F significa uma capacidade de até 155 graus Celsius. Ou seja, nós podemos permitir que esse motor trabalhe numa temperatura até 155 graus Celsius. É muito importante observar isso. Por quê? Nós já vimos que a temperatura pode influenciar na isolação do cobre do motor. Então, se é para trabalhar a 155 graus e eu superar essa temperatura, o que vai acontecer? A isolação do cobre será deteriorada, o cobre entra em curto-circuito e tem casos onde o motor pega fogo. Pode ser muito perigoso. Então, muito importante observarmos aqui a categoria da temperatura. Isso aqui prejudica o seu motor, além de criar uma situação muito perigosa. Vamos falar agora da altitude. O que a altitude tem a ver com o meu motor? Bom, na altitude superior a 1000 metros, nós temos condições climáticas diferentes. O ar é mais rarefeito. Portanto, acima de 1000 metros, nós temos que superdimensionar o motor, principalmente na característica da temperatura. Então, se o meu motor, do exemplo anterior, era para trabalhar com 155 graus, essa condição é até altitude de 1000 metros. Tá? Acima de 1000 metros, eu devo utilizar uma categoria superior de temperatura, porque eu não vou conseguir resfriar esse motor como na condição normal. Então eu preciso superdimensioná-lo no quesito temperatura. E o grau de proteção? Eu já falei para vocês que dependendo da carcaça do motor, da montagem do motor, nós podemos permitir que esse motor seja utilizado em locais com a presença de partículas sólidas ou partículas líquidas. Quem vai nos estabelecer isso é o grau de proteção. O grau de proteção é uma sigla que vem chamada IP e depois acompanhado de dois números. Esses dois números, aliás, são dois algarismos, que normalmente são números, mas podem vir algumas letras. No mais convencional, os algarismos são os números. Então vem lá, IP. Um exemplo, IP65. O que significa esse número 6? Significa, o primeiro algarismo, significa a proteção contra objetos sólidos. Ou seja, o nosso número 6 significa uma máquina totalmente protegida contra poeira. É muito difícil encontrar um motor elétrico que tenha esse número 6 no primeiro algarismo. Mas nós podemos encontrar, número 2, máquina protegida contra objetos sólidos maiores que 12 milímetros. Ou até, número 4, máquina protegida contra objetos sólidos maiores que 1 milímetro. Então, o primeiro algarismo significa a proteção contra os sólidos. Depois, o segundo algarismo significa a proteção contra os líquidos.
Vejam só, vai do algarismo 0, máquina não protegida, até o algarismo 8, máquina protegida contra os efeitos da imersão contínua. Não tem nenhum motor que pode trabalhar de maneira contínua, nenhum motor trifásico que pode trabalhar com imersão contínua. Mas você pode encontrar, por exemplo, o algarismo 4, máquina protegida contra projeção de água. Ou o número 3, protegida contra aspersão de água. Então, não é difícil você encontrar um motor IP43. Então, o que significa o IP43? Na tabela de sólidos, número 4, máquina protegida contra objetos sólidos maiores que 1 milímetro. E na tabela dos líquidos, 3, máquina protegida contra aspersão de água. Bom, vamos falar agora do fator de serviço, também chamado de FS. O que significa o fator de serviço? Bom, os motores elétricos, as máquinas elétricas rotativas, elas podem ser submetidas a uma sobrecarga. É diferente, por exemplo, de uma lâmpada incandescente. Uma lâmpada incandescente, você aplica sobre ela uma sobrecarga e em poucos segundos ela vai queimar. O motor elétrico é diferente. O motor elétrico, quando você aplica uma sobrecarga, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma potência mais elevada. Se essa potência mais elevada permanecer por algum tempo, o motor vai se danificando. Então, significa que o motor até pode ser submetido a uma sobrecarga, desde que ela seja momentânea. Para isso foi criado o fator de serviço, para indicar qual é a permissividade de sobrecarga sobre esse motor, ou quanto eu posso aplicar de sobrecarga e por quanto tempo, sem danificar as características do meu motor. E também nós temos o regime de serviço. O que vem a ser o regime de serviço? O regime de serviço, nós vamos identificar qual é a regularidade da carga. Bom, a ideia do motor elétrico é acoplarmos uma carga mecânica a ele, que ele vai ter que girar, certo? Essa carga mecânica, ela pode variar. E essa variação na carga, ela pode também danificar as partes mecânicas do nosso motor. Então, existem motores que são produzidos com características de uma carga contínua. Então, a carga mecânica não pode variar, ela tem que ser contínua. Já outros motores já permitem, pela sua característica, que a carga mecânica oscile. Então, esse regime de serviço é que vai demonstrar qual é a característica do motor para essa carga mecânica. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto dessa videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Separei para vocês um link que fala sobre motor elétrico. Aqui você conseguirá verificar mais informações sobre os parâmetros elétricos das aplicações dos motores elétricos. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto máquinas elétricas rotativas, parâmetros de motores, parte 2. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!